Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de doces florais. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse mini bolo aqui em duas versões, uma no tamanho menor e a outra no tamanho maior. E eu vou mostrar todo o passo a passo de como montar, como fazer a decoração, como passar o acetato, todos os detalhes para vocês na aula de hoje. Então, se você quer aprender a montar esses mini bolinhos que fazem sucesso tanto em casamento, 15 anos, eles ficam lindos para qualquer evento aí que você possa estar oferecendo para o seu cliente ou até mesmo alguma festa de família. Se você quer aprender, fica nesse vídeo. Então, meninas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Primeiro, eu quero falar para vocês que eu vou utilizar uma massa branca e que essa massa, esse passo a passo, já tem aqui no canal. No título tá escrito Massa Branca Perfeita. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a aula da massa, tá bom? Quem ainda não viu, vai lá, pega todo o passo a passo e essa massa aqui, ó, que eu vou utilizar hoje, ela tá aqui em volta, né, no plástico filme, é a mesma massa que eu mostrei pra vocês lá no vídeo da massa branca perfeita, tá bom? Então, vocês podem seguir o passo a passo, que vocês vão ter esse resultado aqui, né, um resultado igual a esse aqui, no caso, pra poder tá fazendo os mini bolinhos, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso tá trazendo uma versão de massa de chocolate. Essa aqui é a branca, eu já reservei ela, né, para fazer aqui o mini bolinho. Mas poderia ser com massa de chocolate, massa red velvet, né, que é a vermelhinha. Fica lindo também essa opção de bolinho. Então, só para vocês saberem qual a massa que eu vou usar, eu estou utilizando uma receita da massa branca perfeita que eu já disponibilizei aqui no canal, tá bom? Então, não quis trazer hoje novamente para vocês, porque além de ficar repetitivo, a gente já adianta aqui o processo da aula de hoje, tá? Pronto, essa aqui é a massa. Agora eu vou falar com vocês a respeito do recheio. Eu tô usando aqui um recheio de brigadeiro de leite em pó, ó. É um brigadeiro, tá cheiroso, muito cheiroso. É um brigadeiro de leite em pó. E que pra fazer ele, eu também já mostrei o ponto pra vocês. Você vai deixar ele menos tempo no fogo, né, cozinhando, do que o brigadeiro de enrolar. Então, a receita é a mesma, você só vai mexer ele e quando ele estiver ali fervendo, né, você desliga. Eu mostrei o ponto, tá, meninas? Quando eu estava ensinando a fazer o brigadeiro de leite em pó para enrolar, eu mostrei qual era o ponto do recheio, que a gente fala que é um ponto antes. Antes de dar o ponto do brigadeiro de enrolar, a gente chega no ponto para recheio e é esse brigadeiro que eu vou utilizar hoje aqui na aula com vocês. Agora que eu já falei sobre o recheio, já falei sobre a massa, vamos aqui para o tamanho do nosso mini bolo. Hoje eu vou trazer para vocês essas duas propostas. Aqui eu tenho 2 cortadores, ó, são círculos, né? Você pode estar utilizando o que você tiver aí disponível. Pode ser um cortadorzinho igual a esse, pode ser um cortador de plástico, ou pode ser até um copo, minha gente, na casa de vocês. Pega aí um tamanho que você queira, né? E aí, vai dar certo também para você cortar. Então, você vai pegar a massinha, vai cortar com um copo ou uma xícara, enfim, o que der para cortar aí, que você veja, né, que dá para fazer o mini bolinho. E você pode muito bem adaptar. Na minha realidade, eu já usei copo para cortar, tá bom? Então, assim, o que você não pode é deixar de fazer, tá bom? Então, aqui, eu vou falar para vocês que eu tenho esse cortador. Ele tem 6 centímetros de diâmetro. Então, se a gente colocar uma reguinha aqui, vai dar 6 centímetros, ó, da borda para essa outra borda, 6 centímetros. E esse aqui, ele tem 7,5. Então, esse aqui é um pouquinho maior do que esse, né? Assim, olhando no vídeo, esse aqui parece ser bem maior. Mas ele é só 1,5 centímetro a mais, que já vai dar uma diferença aí na hora que a gente for fazer o nosso bolinho, tá? Mas enfim, é só para vocês terem uma noção do tamanho que eu tô utilizando aqui, tá? Eu sei que as meninas gostam de saber o tamanho exato, né? E é importante para vocês poderem reproduzir. Então, esse tem 6, esse tem 7,5. Agora eu vou mostrar para vocês a base que eu vou utilizar, ó. Eu vou usar essa base aqui laminada, ela é própria para docinhos.
E aqui no pacotinho, deixa eu ver aqui, ó. Porta docinhos prata, que é a cor dela, né? 10 unidades, tá bom? Então, você compra assim um pacotinho fechado, ó. Vende em lojas de produtos para confeitaria. A mesma loja que vende pasta americana, vende chocolate, é a que você vai encontrar essa base laminada para doces, tá bom? Ó, porta docinhos, no caso aqui tá dizendo, porta docinhos, mas tem algumas empresas que falam base laminada para doce. Tem de diversos tamanhos, tá, meninas? Esse tamanho aqui é o tamanho de 10 centímetros, tá? Esse tamanho é mais adequado para esse tamanho de bolo, ó, de 7,5, tá? Mas aí eu quero trazer para vocês realmente essas duas propostas, ó. Então, para esse bolinho, poderia até ser menor a base, né? Poderia ser uma base de 8, por exemplo. Mas eu não ia comprar 2 pacotes, né? Para poder mostrar para vocês, porque como eu tô trazendo só a aula aqui para vocês, não fazia sentido comprar um outro pacote com 10 bases menores só pra gente montar esse bolinho. Então, eu vou montar os 2 bolinhos em tamanhos diferentes, no mesmo tamanho de base. Quando você for fazer, se for para venda principalmente, você vai identificar primeiro qual cortador que você vai usar, para depois comprar a base laminada de acordo com o tamanho do seu cortador. Para não acontecer dessa base ficar muito grande ou muito pequena, tá certo? Então, agora que vocês já viram os cortadores que eu vou utilizar, a base, a massa e o recheio, eu vou falar para vocês a respeito do acetato. Aqui, a gente vai usar essa tira de acetato para dar acabamento no nosso docinho, no nosso docinho não, meninas. É um docinho, né, mas é um mini bolinho. Ó, eu estou usando aqui uma tira de acetato, ó, tira de PET, contém uma unidade da BWB. E o tamanho dela é 10 centímetros de altura por 2 metros. 10 centímetros de altura por 2 metros de comprimento, tá? Então, é essa tira aqui que a gente vai usar para fazer o nosso bolinho. Para finalizar, né, fechar esse bolinho, digamos assim, a gente pode estar utilizando somente uma fita durex para fechar, né? Mas tem outras coisas também que a gente pode estar colocando aí para deixar o nosso acetato mais bonito, o nosso bolinho mais apresentável. Uma é a fita de organza, ó. É uma fitinha bem linda. Só que essa aqui, gente, tá muito grossa, tá? Eu trouxe só pra mostrar pra vocês, mas ela tá bem grossinha, ó. O ideal seria que ela fosse nessa espessura aqui. Então, eu trouxe só pra vocês verem mesmo, mas eu recomendo ela mais fina, tá bom? Ou pode ser também um fitilho, né? Aquelas fitinhas de cetim, que eu conheço como fitilho. Ou então, uma fitinha de gorgurão, que é o caso dessa aqui, ó. Ó, deixa eu ver se foca, ó. Essa espessura aqui, pra mim, é a ideal, só que eu acho que ela nem vai dar, só tem esse pedacinho aqui, eu acho que ela nem vai dar pra gente dar a volta em um bolinho. Então, essa é a espessura que eu recomendo pra vocês estarem utilizando. Deixa eu ver aqui se eu consigo medir ela. Só um minutinho, tá, meninas? Se eu consigo medir aqui com a régua. Ela tem 1 centímetro de espessura, ó. Tá vendo? Pronto, ela tem 1 centímetro. Essa aqui é a espessura correta que eu recomendo. Essa aqui eu não recomendo, eu recomendo a fita, mas não recomendo a espessura. Ela tem 2 centímetros, eu já acho ela muito grossa, tá? Ou a gente pode estar finalizando sem fita também, a gente pode estar finalizando com uma florzinha seca, como por exemplo essa florzinha aqui, ó. Ou pode colocar essa florzinha e colocar um fitilho em volta, enfim. São diversas as opções de finalização. Mas o que eu quero trazer para vocês mesmo aqui é a proposta e a criatividade fica por conta de vocês. Então, agora, vamos começar a montagem do nosso bolinho. Prontinho, meninas, já tirei aqui o plástico filme da nossa massa. Agora, eu vou pegar o nosso cortador, ó, e já vou diretamente aqui cortar a nossa massa. Lembrando, se o seu bolo, na hora que você for assar, ele ficar muito alto aqui, você pode primeiro cortar essa massa aqui ao meio, ó. Por exemplo, passar a faca aqui, ó, cortar a massa, dividir a massa ao meio, pra depois cortar. Mas a minha aqui, eu acho que ela ficou uma altura boa, ó,
dá pra gente cortar tranquilamente. Então, eu vou cortar aqui. Ainda ficou um pouquinho grande, né? Mas vamos dar um jeitinho aqui de tirar esse disquinho. Ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Tirar essa parte aqui. Ó. Tirar essa. Ó. Deixa eu pegar outro pratinho aqui pra gente poder soltar esse disquinho aqui. Já volto. Prontinho. Vamos aqui, ó. Retirar. Ó. Você pode empurrar. E ele vai sair facilmente. Vou colocar aqui nesse prato. Deixa eu cortar logo esse aqui, que é o maior, que aí o que sobra lá, eu vou conseguir cortar o menor. Deixa eu tirar aqui. Pronto, cortei mais um disco. Opa. Agora, deixa eu dar uma organizadinha aqui, pra gente poder montar o nosso bolinho. Prontinho, meninas, já organizei aqui. Ó, aqui eu acabei cortando 2 discos, esse aqui eu cortei só um. Na verdade, a massa só deu pra cortar um. Aqui eu já coloquei o meu recheio numa manguinha de confeitar, escolhi aqui um bico. Esse bico aqui é o bico 1M, tá? O modelinho dele. Você pode usar qualquer bico, tá, gente? Por isso que eu não mostrei aqui pra vocês. Aqui eu tenho água filtrada e vou colocar um pouco de leite condensado. Vou mexer. Diluir bem esse leite condensado, pra gente poder usar isso aqui pra molhar os nossos bolinhos. Essa calda, ela não é muito recomendada para bolos grandes, tá? Bolos maiores, porque dependendo, se o seu cliente for demorar para consumir ali aquele bolo grande, bolo de festa, essa calda aqui, ela não tem uma validade muito grande. Ela vai durar aí de 2 a 3 dias. Quando eu faço os meus bolos de festa, eu prefiro usar uma calda neutra, que ela tem uma duração de 7 dias, tá bom? Então, essa aqui a gente faz para molhar pequenas porções, como é o caso aqui desse nosso mini bolo, tá? Pronto, ó. Ela fica assim, não fica muito fina, mas também não precisa ser grossa, né? Senão ela vai ficar muito doce. A gente vai usar para molhar. Agora, eu vou pegar aqui a nossa base. Vou abrir pra gente começar. Pronto. Vou precisar de uma base dessa. E aqui, a princípio, a gente já vai precisar colocar um pouquinho do nosso recheio, só um pouco, pra grudar aqui o nosso bolinho. Ó, deixa eu colocar aqui. Na espessura que tá aqui essa massa, eu vou cortar ela ao meio. Primeiro, eu vou tirar essa capinha que tem aqui em cima, ó, essa partezinha aqui. É totalmente opcional, tá, gente? Você não é obrigada a tirar, mas eu prefiro tirar pra deixar a massa totalmente branquinha. Ó, vou tirar aqui, é bem simplesinho, tirar com a faquinha. Opa. Vou cortar aqui ao meio. Vou cortar esse aqui também ao meio. Opa, vou tirar primeiro essa partezinha. Essa película, né? Vou tirar aqui essa película. Vou cortar ao meio. E agora sim, vamos montar o nosso bolinho. Você pode cortar os discos mais grosso, tá? É porque eu quis cortar esse aí ao meio, mas pode ser mais grossinho. Ó, vou colocar aqui, opa, devagar, né? Pra não quebrar, como eu já fiz aqui, ó. Ó, cola aqui. Ó, tira aqui qualquer sujeirinha que possa ter na lateral.
Deixa eu colocar aqui. Levemente, gente, ó, você vai molhando. Tem meninas que montam esse bolinho aqui diretamente dentro do acetato, tá? Justamente para não acontecer isso, né? Dessa caldinha vazar. Eu prefiro montar dessa forma. E como aqui no canal eu gosto de mostrar para vocês como eu faço, essa é a minha maneira de fazer. Se você quiser colocar o acetato aqui em volta para depois montar o seu bolinho, tá, gente? Nada impede. Está tudo certo também. Molhei aqui o meu bolinho, não precisa molhar muito. Ó, molhei aqui o meu bolinho. Agora, deixa eu afastar aqui para vocês verem melhor. Deixa eu posicionar a câmera. Aqui. Agora, eu vou vir com o meu recheio. Ó. Coloco. Meu recheio. Venho com a minha outra camada de bolo. Ó. Ponho aqui, arrumo direitinho. Vou molhar também, tirar essa parte aqui que tá sobrando. O outro eu vou montar diretamente dentro do acetato, tá? Pra vocês poderem pegar as duas maneiras de montagem. Aqui. Molhei. Ó, esse aqui você inclina um pouquinho, essa água, essa caldinha, ó. Vem aqui. Passar mais um pouquinho aqui. E vamos vir com a outra camada de bolo. Pressiona, gente, não precisa apertar muito. Você pode estar fazendo quantas camadas você preferir, quantas camadas você achar melhor. Não existe uma regra, não existe um padrão. Pronto, molhei aqui levemente. Agora sim, nós vamos colocar aqui o nosso acetato. Vamos lá. Pegar o acetato. Opa. Pegar o nosso acetato. Ó. Tá aqui o nosso acetato. Deixa eu afastar essas coisas aqui que tá me atrapalhando. Tirar essa calda. Vou medir mais ou menos aqui o tamanho. Pronto, esse pedaço aqui já dá pra cortar. Cortei aqui com uma tesoura, ó. Agora, vou fazer assim. Vira ele ao contrário. Ele novinho assim, desliza bastante. Virar aqui o acetato. Pra ele poder posicionar legal ali. Eu vou fechar, ó, ele já até soltou só. Eu vou fechar esse acetato com uma fita Durex. Então, vou colocar aqui nosso bolinho. Ó, o acetato ainda ficou bem alto, tá vendo? O ideal é que fosse um acetato de 8 centímetros. Então, o que a gente pode fazer aqui? 8 centímetros de altura, tá, meninas? O que a gente pode fazer aqui? Cortar o nosso acetato, tirar uma tira, né? Aqui, ó. Ó. Que é o que eu vou fazer pra ele ficar mais baixo. Quando você vai comprar o acetato, ele vende de todas as alturas. Eu, infelizmente, não encontrei com 8, então eu tive que trazer com 10. Mas não tem a necessidade de você tá fazendo o seu bolinho com 10 centímetros, tá bom? Você pode fazer ele menor. Até porque quando ele fica muito alto, ele fica estranho.
Ele fica muito comprido, então não fica muito legal. Vou acertar aqui meu acetato. Prontinho. Ó, opa. Cortei o acetato. Agora, aqui, ajeitar ele com a mão mesmo. Ó. Aqui, pronto, melhorou. Deixa eu arrumar aqui bem direitinho. Aqui, como a gente vai passar uma fitinha, nem precisaria do durex. Mas, considerando que você vai fazer para vender, o seu cliente vai transportar, então, a gente coloca o durex por segurança, tá? Pedacinho de durex. Coloca aqui atrás. Segurou o seu mini bolinho. Agora, a gente vem limpando aqui na lateral. Pega um paninho, ó, paninho de prato, e vem limpando aqui, onde pegou caiu algum excesso, opa, alguma coisinha. Ó. Aqui depois eu limpo esse paninho pra gente continuar, ó. Já tá em andamento o nosso bolinho. Agora, a gente vem com o bico, um M, ó. Começa pelo meio, ó, vai girando, 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 ó. Finaliza a nossa florzinha em cima do nosso bolinho. Aqui deu um escapezinho, infelizmente, ó, deu um escape, ficou faltando um pouquinho. Aqui o nosso bolinho, ele já está bonito, mas a gente vai finalizar com uma fitinha. O ideal aqui, meninas, seria a gente usar essa fitinha aqui, ó. Ia ficar lindo. Mas, infelizmente, eu não tenho o suficiente, né? Então, a gente vai ter que usar essa de organza. E é como eu disse a vocês, eu não recomendo vocês colocarem, ó. Também vai ficar bonito, tá? Não vai ficar feio. Mas, se a gente tiver uma fitinha mais fininha, fica um acabamento até mais delicado, tá? Então, eu trago a proposta pra vocês. E eu sempre digo pra vocês o que é melhor pra você tá usando. Deixa eu cortar aqui a fita. Acreditem, uma fita mais fina vai ficar mais delicadinho, tá? Porém, não vou deixar de dar aula, porque eu não encontrei a fita, né, pra comprar. Então, às vezes a gente vai ministrar uma aula e encontra muitos desafios na hora de comprar o produto, o ingrediente. Nesse caso aqui, a fita, que eu já fui procurar hoje pra vocês e não encontrei. Encontrei outras cores, né, mas não encontrei um tonzinho assim bem bonito de rosa, e eu queria um tonzinho de rosa. Então, lembrei que eu tinha essa fitinha de organza. Vou fazer com a de organza mesmo pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui esse lacinho. Que também fica bonito, sabe? Mas é porque ela é muito grossa, na minha opinião. Se você quiser usar ela assim mesmo, grossinha, é você que manda aí, tá bom? Ou o gosto do seu cliente, se for pra vender, tá? Deixa eu ajeitar aqui ela, deixar ela bem arrumadinha, que ela fica bem estruturadazinha. Só a gente ter paciência. Pronto, meninas, finalizei o laço, ó. Tá prontinho aqui o nosso mini bolo no acetato. Agora, eu vou montar o menorzinho pra vocês, ó. O lacinho não ficou exatamente como eu queria deixar ele mais bonitinho, mas tá bom. Aqui a gente pode tá colocando, se você preferir, uma florzinha de papel, ó. Só pra dar esse acabamentozinho aqui, ou até mesmo colocar uma borboletinha, uma coisinha assim. Deixa eu ver se eu acho uma borboletinha aqui pra colocar. Aqui eu tenho uma borboletinha de papel. Deixa eu colocar aqui. Que é pra dar um charmezinho no nosso mini bolinho. Totalmente opcional, você pode não colocar, deixar só a florzinha mesmo com o bico de confeitar. Colocar a florzinha de papel, no lugar da florzinha de papel, pode colocar só a borboletinha. É a sua criatividade que vai falar aqui, tá bom? Agora, vamos montar o pequeno, tá? O outro. Pronto, meninas, aqui a gente vai montar o bolo menor. Eu já coloquei aqui um pouquinho de recheio. Agora, eu vou vir com o disco de bolo.
Vou colar aqui, lembrando que esse tamanho aqui é o de 6 centímetros, tá bom? Ó. Agora, nós vamos já colocar aqui imediatamente o acetato. Lembrando que eu já cortei ele aqui em cima, tá? Ó, posicionar ele aqui, deixa eu ver aqui certinho, pegar logo a durex. Ó, eu gosto de colocar, deixa eu ajeitar aqui, posicionar bem, ver se tá tudo certinho. Deixa eu pegar aqui, durex. Não precisa colocar uma durex muito grande não, tá, meninas? Senão, quando o cliente de vocês for tirar, dá muito trabalho. Essa partezinha aqui que ficou solta, a gente vai alinhar quando for colocando os outros discos, tá? Então, ó, eu acho que tem uma certa dificuldade quando a gente coloca o acetato primeiro. Então, por isso que eu prefiro colocar depois. Mas como eu quero trazer aqui a proposta pra vocês, então, já coloquei logo. Pronto. Vou colocar o outro disco. Deixa eu pegar aqui ele. Ó. Falar pra vocês que eu não gosto de fazer desse jeito. Na maioria das vezes dá um pouquinho de trabalho, mas aqui deu certo, ó. Graças a Deus. Aqui. Ó. Vamos molhar. Aqui só é bom para questão de molhar, que você molha sem medo de escorrer, né, pelas laterais. Pronto. Molhei aqui o nosso bolinho, agora eu venho com outra camadinha de recheio. Aqui. Com outro disquinho. Deixa eu posicionar aqui. Eu tenho a impressão que suja o acetato e isso não me agrada muito. Vamos colocar mais calda. Tem algumas meninas que montam esse bolinho e não molha, tá? Devido a ele ser uma mini porção, elas não molham. Eu prefiro molhar o meu bolo. Todo bolo que eu faço, eu prefiro molhar. Ó, limpo aqui. Tudo certinho. Agora, vamos para a última camadinha de recheio. Ó. Venho aqui no meio e vou contornando a minha florzinha. Aqui, pronto. Mais um bolinho finalizado. Como eu disse, meninas, nessa outra versão aqui, ó, que é um pouquinho maior, ó, pra vocês verem a diferença, tá? 7,5, 6 centímetros. A gente pode deixar assim, tá? Desse jeito, ou pode finalizar com uma florzinha. Eu tenho até florzinhas aqui maiores, ó. O que eu quero trazer pra vocês é a ideia. Você pode deixar assim, aqui eu sujei um pouquinho o acetato, tá? Você tenha mais cuidado quando for colocar aí. Ó, tem outras cores de florzinha, ó. A amarelinha, tem só a borboletinha. Vamos colocar só uma borboletinha nesse aqui? Ó. Apenas uma borboletinha, se essa for a proposta da sua festa. Talvez a proposta da festa não tenha borboleta, não tenha flores. E aí, você só finaliza mesmo com um biquinho de confeitar, que vai ficar muito bonito. Aqui, ó, vou ver se eu consigo colocar a fitinha, só pra mostrar pra vocês como fica lindo. Vou tentar colar ela aqui atrás com durex. Nesse aqui que a gente não colocou o lacinho, no caso eu não coloquei um lacinho, eu vou colocar umas florzinhas secas. Essas florzinhas aqui. Prontinho, meninas, ó. Peguei algumas florzinhas. Mais uma proposta do mini bolinho. Agora eu vou fazer as fotos e finalizar a aula com vocês. Prontinho, meninas. Finalizada a nossa aula de hoje. Trouxe aqui, né, como vocês viram, as duas propostas de mini bolo. Uma com 6 centímetros, a outra com 7,5. E esse é o resultado final. Como eu disse,
A sua criatividade é quem vai falar, quem vai mandar e também o gosto aí do seu cliente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quiserem, eu posso trazer a massa de chocolate para vocês também. Vocês deixem aqui, tá? Me dizendo se vocês querem. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. O nosso curso de doces florais está acabando. Falta poucas aulas para a gente finalizar. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com o resultado que esse curso, né, tem tomado, com a proporção que tem tomado. E eu estou muito feliz, realmente. Muito obrigada por estarem aqui, por estarem assistindo, por interagirem comigo. Eu fico realmente, assim, muito agradecida, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.